isso, mano? Que capa é essa? Enfim, vamos ver aqui. O Brão recebe o item mais roubado que existe, mas é caçado por todo o servidor. Parece interessante, premissa legal. Vamos ver como é que o Momo desenvolve isso. Não, o Momo em cima de uma O rua. jogo de realidade virtual da vez se chama Chronolife e é considerado o melhor de todos do mundo, rapaz. E agora vai rolar uma expansão desse jogo chamado Outro Mundo, que vai ter um novo continente. O anúncio diz que o que te espera quando Será você que é referência a Chrono Trigger? se conecta são outros 100 milhões de jogadores, já que esse, rapaz, é o mais jogado do mundo inteiro. Obviamente, Caramba. todos vêm com a vontade de participar de grandes Por que tem um personagem de Minecraft aqui? aventuras, se juntar com companheiros, conquistar dungeons e chefes. Esse é um mundo gigantesco pra ser explorado. A mensagem avisa que um novo personagem foi criado e cá estamos em um vasto campo verde. Na mão do garoto tem um mapa e esse é o Kim de Seoki nível 1 iniciante. Olhando para o horizonte, ele diz que finalmente tá lá no novo Mas ele tá continente, legal. conhecido como Outro Mundo. O que ele não entende, porém, é por que ele tá sozinho nesse lugar? Cadê os tais 100 milhões de jogadores? Além disso, Realmente? que negócio é esse na mão? Por que ele tá com a desgraça de um mapa? O menino é rápido e decide testar, né? Bate no chão, porque pelo visto se apareceu na mão é pra ele usar. Ele só acha estranho Justo. que em teoria você tem que receber uma clava de madeira ou coisa do tipo. Porém, no segundo que a pá toca no chão, ele brilha azul. Eita, Minecraft mesmo tá tudo quadrado? Antes que o garoto perceba, filho, subiu um cubinho do Minecraft. Oxi! Ele fica ali de boca aberta, o negócio cai do lado dele e ele se pergunta se por acaso ele entrou na desgraça do jogo errado. Ele tá ali encarando o Parece corpo, legal. apontando a pá, Minecraft só que dá pra entrar lá mas um dentro? toque, o negócio se desfaz. Com isso, ele adquire um bloquinho de terra. E rapaz, até o inventário do maldito é sério? igualzinho. Ele tá ali, né, meio confuso. Essa interface A culpa é do melhor, tá seguindo no caminho certo. parecia ser Minezão é uma que já absurdo. viu por aí. Nisso ele vai correndo até a árvore na mesma hora pra testar, né, rapaz? Um toque e o bloquinho se desfaz também. Ele adquire Será um que de fica no ar também ou não? Além disso, ele podia fazer o quê? Craftar, Crafting rapaz. table. De madeira, ele poderia fazer pelo menos uma cadeirinha. Ele tá ali, né, meio confuso com esse sistema flutuante. Ah, igualzinho o Mine, pô. Que Se absurdo. pergunta Oi, se realmente dá pra fazer caramba. as coisas assim do nada, do além. Ele decide testar, né, já que não tem muito mais pra fazer nesse campo aberto, e com isso um brilho azul aparece na frente. Um monte de cubinho digital, ele começa a voar, craftando a cadeira, e com isso ela é terminada. Ele se sente Maneiro. impressionado que é realmente, né, exatamente como deveria ser, uma cadeira de madeira. O que não é nada impressionante, ele percebe. Claramente, Dá pra é tudo relaxar. que ele pode fazer, e sem contar que ele tá sozinho nesse lugar, sem absolutamente nada. Ele tá se Vamos farmar, irmão. Deixa disso aí, vamos farmar. perguntando se esse daqui é o tal do Chronolife dos 100 milhões de jogadores. Em teoria, isso perfeito. aqui é um daqueles RPG onde você mata monstros, sobe de nível e vai pras dungeons, pega equipamento. Porém, tá aí ele com essas habilidades inútil. Nisso, o sistema Inútil, irmão. Tu pode fazer tudo. Como é que isso é inútil? fala que a habilidade dele de criação subiu de nível e agora ele pode fazer mais itens. Ele tá todo jogado na cadeira sem se importar muito, já querendo sair desse negócio, querendo saber qual é a da vez. Agora ele poderia também fazer um porretão e uma espada de madeira. Ele tá ali com essa cara maneiro. de um preguiçoso, já percebendo, né, que ao fazer a cadeira lá, ele subiu de nível e liberou mais coisa. Não consigo copiar, não. Que uma das últimas Oxi! opções era uma catapulta Fácil assim? de cerco, rapaz. 10 madeiras e 5 pedra. De repente, porém, ele vê Pedra? algo muito Como? mais impressionante, porém, óbvio que a gente não vai ficar sabendo. Um tempo Tem que fazer uma picareta primeiro, né? Pra pegar a pedra. depois tá ali ele colocando Ou uma não? madeirinha e dizendo que finalmente ele conseguiu. O que ele fez, né, rapaz? Uma casa, A filho. casinha é igual a do Villager. A clássica das clássicas. 50 de madeira, 10 de pedra. Ele não sabia o porquê, mas até que essa desgraça era divertida. Óbvio que o Mas interior não. tava Ah, consegui igual a do Mine, isso é louco. Vai ter que a cama não é igualzinha a do Mine, a original, a primeira, antes de vir a atualização das cores. E sim, eu sei bastante de Mine, inclusive tenho um canal só de Mine, mas enfim. Pô, absurdo. simples demais e não passava da desgraça de um quadradão. Só que não era nada ruim pra primeira tentativa. 5 de madeira, a cama tá feita, ele se deita. Igual a do Mine de antigamente. Aí já dá pra fazer um Bedwars. Tranquilamente lá, ele se pergunta se esse mundo não era até que mais confortável que a casa dele. Porém, isso era meio que de se esperar, né, Pera, como é que fez uma cama se ainda não apareceu nada de lá? rapaz? Porque A ovelha já olha apareceu? onde o menino vive. Rapaz. Como sempre, se é coreano ferrado, vai pra caixa de sapato. Sujeira pra todo lado, balde de arroz dormindo no chão. Enquanto nessa casa aqui, né, ele assim, não tá lá essas coisas, mas pelo menos é espaçoso. Olhando pra Realmente? fora, ele se pergunta se num lugar como esse ele não poderia construir uma mansão. Até mesmo Dá. uma casa de 2 andares com piscina e jardim. Nesse lugar ele realmente poderia ter o que ele quisesse, o que era incrível. Agora ele tava começando a entender porque esse outro mundo era tão maneiro.
Até que um urso do nada abre a porta da casa, fi. Um urso Tá com modo de terror aí, irmão. Tira isso. leão extremamente feroz de perigo ranquear. O menino na hora se levanta, querendo saber, né, da onde esse desgraçado apareceu. Se ele fizer a técnica de qualquer jogador faz, que é cavar 2 blocos para baixo e mais 2 blocos para baixo e colocar o bicho lá dentro, eu vou rir tanto. Por favor. Opa, meu Deus, não deu certo. Ele escorrega ali e já chora pela cama que o maldito destruiu. Eu achei que ele ia fugir, fi, porém ele mandou uns paranauê com a pá ali e falou pro maldito que agora ele tá morto. Cavou o chão pra eu cair. Rapaz, ninguém invade a alto. primeira casa que ele construiu dessa forma e sai vivo. É, até que Não ele vai, tomou um né? soco no meio da cara e foi tacado lá longe pelo telhado e foi de cara no chão. Com isso, o personagem dele morreu. Ele perde ponto de experiência e respawna numa área segura. Já desolado, Faz sentido. realmente ele é fraco pra um caramba. Sem contar que, olhando Faz a casa na zona segura, em pô. volta, ele não tá vendo a casa dele. Até que ele vê lá no outro canto, ela Vixe. completamente destruída. O coitado logo percebe que o maldito urso acabou com tudo. A cadeira e a cama que ele tinha trabalhado duro pra construir estavam completamente trituradas. Logo a construção que ele deu tantos beijinhos por ser a primeira que ele fez. Oxi. Agora, porém, ele já quer saber Beijinho? se aquele maldito vai voltar. E avisa que a próxima vez que ele chegar ali, a vingança vai ser certeira. Um tempo depois, o urso... Faz trapdoor para baixo para ela conseguir para o bicho não perceber que aquilo é chão e ele cai lá embaixo, pô. É igual às farms antigamente, lá, os mob trap. Estava caminhando sobre as montanhas, quando sentiu um cheiro e ao olhar pro lado, lá tava a casa, rapaz. Na mesma hora, ele saiu correndo mais uma vez e chegou quebrando a porta. Porém, estranhamente, ele parou assim que entrou, porque o garoto parecia estar esperando. Oxi. E rapaz, ele não só tava esperando, Rapaz! como tinha montado um monte de armadilha e um fucking tanque de madeira. Que Ele já isso? disse que a puta agora vai pagar por tudo que fez, filho. Os disparos, tudo acontece pegando em cheio no peito do monstro. O ursão mesmo cheio de lápis pregaram na Pô, barriga. como é que não continua morreu? avançando, rapaz. Porém, o protagonista só disse que não adianta resistir, não. A catapulta de cerco dispara diretamente pra frente, não sei como, né? Pelo visto mandou uns 180 com essa desgastando jogar lá pra cima, mas né, ele ajustou e tome no meio do pito do monstro. O ursão, coitado, foi arrastado no chão inteiro, tacado lá pra longe. Ele se aproxima com a pazinha perguntando se o mal Não, só sobreviver a isso é loucura, pô. O servidor tá muito difícil. não vai voltar à vida, não. E assim que toca, adquire carne de urso, couro e alguns ossos. Aí Os sim. monstros Será que tá com o modo de realidade ou é igual Mine que a carne dura para sempre? se desfaz, e não só isso, rapaz, ele recebeu Ô, até umas louco! armaduras no estilo. Ah, não, na verdade, ele ganhou a É pra habilidade craftar. de craftar esses itens. Já guardando no inventário, ele tá começando a entender Pô, inventário meio pequitiquinho, não? como tudo isso funciona. Parecia que o meta, né, claramente era caçar. Porém, enquanto ele tá ali nessa vida, tinha algo se aproximando pelas costas. Ele sente uma estranha presença Tanto. e já tá cercado por umas criaturas Porra, tem um dragão gigantescas. logo de cara. Ele tá se perguntando, né, quando isso aconteceu Pterodátilo, que isso? Tá muito difícil, não, pô, início? e por que do nada todos apareceram ali. Óbvio que ele não ia ter chance de sobreviver, e com isso toma-lhe a mordidão e o personagem ameaça. Faz o Porém, F, foi a irmão. segunda Acabou-se. E depois a quarta. E a Já tem um emoji pra 12ª vocês. E a 49ª. Meu 108 Deus. mortes depois, ele começou a entender o porquê esses caras estavam querendo matar ele. O que ele Por não quê? entende é esse ódio todo a uma casinha de quadradinho tão perfeita como as que ele faz. E óbvio, né, que toda vez que eles chegam, ele tem que reconstruir e tudo é dizimado. Faz no Ele começa a se subterrâneo. perguntar se esses malditos estão acabando com a residência dele de propósito. Isso já Sim. tava deixando ele de saco cheio. Esses malditos estão achando que ele vai desistir por algo assim? Nem ferrando, filho. Ele absolutamente vai continuar insistindo. Eles podem tentar quantas vezes vir pra cima, matar ele de novo, que ele vai voltar e reconstruir. 999 mortes depois, Pra rapaz. que isso? Uma legião de monstros se depara com um fucking castelo. Tá porra, menino. Lá evoluiu. no topo de uma das torres, bem no pingolim dela, lá no trono, tá aquele Oxi, rapaz. como é que tu sobe lá acima? Tá poder voar já? Tá em nível Herobrine? Que Nosso isso? garoto falando pra trazerem o chefe, senão eles vão tudo morrer. Um pterodáctilo vem pra dar um ataque ali, foi uma mordidona de cima e um laser passe desintegra. Porra! O Jinseo Evoluiu. diz que ele já deu o aviso. Isso é Oxi, como é que com um canhão normal, comum, da era medieval, lançou um laser? culpa deles por terem começado essa guerra. Então, porque agora que ele tá com a fortaleza pronta, eles estão tudo aí parado. Por acaso eles estavam com medo?
Essa provocação, fi, faz o dinossauro até fechar a boca que começa a correr na direção da fortaleza do menino. Só Porém, o garoto bicho tá em Star bizarro. Wars, é só laser atirando dessa fortaleza deles, o bicho tá batendo a cabeça. Oxi, Godzilla até? Rapaz, pô, isso aí tá um pouco OP, não? Porém, no segundo que eles Tem lança-chama! chama dos quatro cantos, filho. A Como? região inteira tá sendo dizimada em Que chamas. isso? No meio de tudo isso, tem um monstrengo meio rosinha ali agonizando e que tenta fugir. Porém, parece que nisso ele bate de Da frente porra! que, pelo visto, é o verdadeiro chefe. Uma criatura de um outro mundo chamado Granturis. O level do monstro é Gold, rapaz. Ele fala que esse bichinho rosa é patético por estar virando as costas pro inimigo e com isso esmaga, fi. O Que Odisseus isso? que diz que finalmente o Granturis veio e avisa que dessa vez ele vai separado. Porém, a criatura de longe avisa que as tentativas dele eram inúteis. O esforço todo pelo qual ele estava passando era insignificante para ele. Não importa o quão alta fosse a construção ou quão massiva. Nada Pô, mas agora ia tá muito aguentar bom. o ataque de sopro dele, rapaz. O laser passa evaporando metade do campo. Porém, assim que o monstro termina, o Odisseus Tá pergunta intacto? se ele tem certeza sobre o que falou. Ele quer ver ele repetir esse negócio de não importar o quão alto e massivo. De repente, o chão inteiro Oxi! começa a se tremer. Virou Castelo A cidade, Andante! na verdade, era só o capacete do monstrengo que ele criou embaixo do solo. E o garoto, rapaz, veio pra dar O uma cara fez isso? martelada. Eu tenho que fazer uma forma do ferro, é impossível fazer isso tranquilamente. Enquanto o chefe disse que realmente isso era Meu mais do que irmão, ele esperava, fi. Tchau. faz o F, acabou pra ti. O planeta inteiro sendo quase Meu dizimado. Deus! Rapaz, do horizonte dá pra ver as estrelas e o golem Pô, que o ele quadro criou. ficou muito legal. Com isso, o chefe Granturis tinha sido derrotado, fica uma cratera no peito. Onde seu que desce da mão do garoto e vai até o chefe. Se aproxima do Granturis e fala que finalmente ele é o vencedor. Chegou a hora dele se tornar um material. Com isso, ele adquire pele, adquire os olhos, adquire as garras. As Não tem nada escamas, o mais? coração e tudo mais que tem, fi. Ele recebe o título Não há nenhum item absurdo, nenhuma Nether Star, alguma coisa assim, pô. Cadê o item bom de verdade? de XXX e Se a bem que os protinhos parecem até tudo. fama dele começa a se espalhar até um outro mundo. Agora, o dominador desse mundo mudou de Granturis pra King Seok. E agora, nenhuma criatura de um outro mundo teria coragem de o desafiar. Porém, ele ergue a pá e diz que tem certeza que esse é só o começo. Ele estava querendo ir pra outro mundo. Com o privilégio de o dono de um mundo, ele poderia administrar qualquer coisa em um outro mundo. E o Odisseus Rapaz, estava animado. interessante. E agora em diante, ele poderia fazer qualquer coisa. No topo de uma montanha ali com uma lua vermelha nas costas, alguém diz que o Lord Granturis morreu. Todos os monstros estão falando que é impossível, mas outros estão confirmando. O dono daquele mundo mudou. Parece que alguns desses aí são da legião de elite do Granturis. Esse pretão aí que é o comandante interessante. do ouro manda fazer uma investigação, porém a Fênix fala que não é necessário. Lembra um O pouco sistema Godzilla. nunca mente. E é por isso que todos tinham que se preparar para vingar o sangue do Granturis. O vermelho manda invocar todas as forças. E o verde diz que dessa vez eles vão se preparar meticulosamente e amanhã vão partir. Não vai dar certo. Porém, de repente, o chão inteiro do lugar tá vibrando, rapaz. Eles Já estavam chegou? sentindo as pegadas do Granturis que aparece na frente deles. Na hora, Oxi, todo mundo se assusta como? e vai no pezinho dele ali, falando que eles nunca acreditariam que ele tinha sido morto. Realmente, por alguma razão, o sistema ressuscitou. tinha mentido. O Granturis pergunta se tá todo mundo reunido Será que é um cavalo de Troia do Prota? Não, impossível. ali e o bicho acha meio estranho. É aí que mostra que, obviamente, né, filho? Isso aí não é o Granturis, não. O Odisseus tinha feito uns transplantes bizarros pra manter o bicho em pé. Enquanto o Granturis ali, não sei como, tá pedindo pra ser morto, porque eu acho que ele meio que ressuscitou um pedaço dele. Meu O Deus, que King isso, Seok Prota? quer saber Desgraçado. se eram os malditos que ficavam atormentando e destruindo tudo que ele construía. Agora que ele tem certeza, eles também merecem o mesmo destino. Com isso, rapaz, o Granturis tá ali com os 300 laser ativados, enquanto os bichinhos tá tudo É, sem irmão, entender começa que a fazer o aconteceu. F, porque não tem Os o monstros que vocês querem pedir pra fazer. bater um papinho primeiro, porém, tchau, rapaz. Tome laser, o mundo inteiro dos monstros foi Rapaz. evaporado. Cena seguinte, Mas que tamo isso, de volta Prota? farmando. É, pra conseguir não ter a casa destruída. Agora tá de boa, Prota. O Lord Dor, né, que é aquele monstro pretão gigante, agora tá verde e pequenininho. Ele pergunta ali pro chefe se ele não tá cansado não, se não quer uma ajuda pra farmar. Porém, o Odisseus que diz que não, ele tá bem tranquilo. Ele então pergunta como ele sobreviveu e por que tá pequenininho. O Dor explica que ele consegue se regenerar desde que uma célula dele exista. O preço disso, porém, né, que obviamente ele fica pequeno e fraco pra caramba. O Odisseus pergunta Entendi. se dá pra matar ele agora, que ele Ah, que fofinho. Você queria eu como emoji? Só uma perguntinha aí. tá menor e ele só pede pra, por favor, ser poupado.
Nosso menino então quer saber porque existe tanto material raro nesse lugar. E por que que eles sempre estavam tentando É a área final, é do boss. Certeza que esse é o boss final do jogo. Tudo rutaste facilmente. matar ele. O Doro pede desculpa, porém ele fala que quer saber razão e não desculpa. O Doro então se ajoelha e diz que vai explicar que no dia que o criador visitou, o Grantures, o dono de outro mundo, fez uma revelação. Eles teriam que eliminar King de Seok. Assim que ele entregou essa mensagem, ele desapareceu. Oxi! O protagonista tá meio... O deus do mundo não acredita em encontrar o protagonista? Rapaz, que é isso? Coitado, ela acabou de entrar no jogo. confuso, querendo saber porque estavam tão focados assim em matar ele que é uma pessoa qualquer. O Doro só diz que ele não tem ideia. O Doro fala que é de se esperar. Por acaso, a Esse cara tá muito carismático, pô. Esse aqui vai ser o mascote do manhwa, certeza. focado em viver em sua colmeia, consegue entender a mente dos apicultores. Apicultores, né, que é tipo, quem cuida de abelha. É uma palavra. Entendi. Ele manda uma Realmente. parar de ficar se achando e pergunta se ele quer morrer, que responde que obviamente não. Nisso, disse que quer saber como é que ele encontra esse tal grande criador acima de todos, porque ele responde que não tem ideia. Mas tem algo que ele queria perguntar pro mestre. O que exatamente ele tá fazendo empilhando esse monte de cubo debaixo do pé? O Disseu diz que tá muito claro, ele tá construindo uma torre. O Toro diz que isso é óbvio, mas ele quer saber o porquê. Uou! Eu vou fazer igual o Davi e o Vinícius 13 fazem. Eles pegam tudo com toque suave, depois fazem uma torre com fortuna e vão pegando desde o início, desde o topo até o final, pô. E depois vem quanto é que restou. Caralho! Se o Prota fizer isso, ele sobe muito no meu conceito. Nisso, nosso rapaz aponta pra cima e fala que ele vai visitar lá uma vez. Ele vai construir uma escada, obviamente, até a lua, rapaz. Ele pergunta se isso não parece muito divertido. Porque o Doro começa a fazer um esculacho, perguntando que besteira é essa que ele tá falando. Falando sobre o movimento relativo dos astros e a órbita e como seria... Irmão, tamo no mar, se tá pra cima dá pra subir, é isso aí. chegar, mais um monte de coisa. Pro que o Disseu diz que se ela tá brilhando lá no céu, dá pra alcançar. Era muito mais sobre a aventura do que sobre o porquê. Nessa hora, o Doro teve certeza que ele tava lidando com um completo idiota. O pior é que esse moleque controlava tudo, então ele não tinha escolha. O plano é, por enquanto, fingir que tá servindo ele como um mestre. E quando a oportunidade certa chegar, eliminar ele de vez. Não vai dar certo, não. Azul e a construção continua até a noite, rapaz. Pouco tempo, eles já tinham passado da altura do Gran Turus e até o Doro tava trabalhando. Juntamente, o dia inteiro, os dois estudavam juntos, rapaz. E quase que legal! Ele tinha que salvar esse maldito. Ou tinha que pedir pra algum bicho salvar essa desgraçada. Pouco tempo depois, não dava mais pra... tá ficando maneiro, pô. Já tô curtindo os caras, que isso? Eles tinham que... Igual como todo mundo faz na Mob Trap que eu falei há pouco, pô. Os caras fazem uma basezinha e é o último bloco que faz o traçado final é um bloco diferente. Lá no topo da base. E qualquer monstro que se aproximava pra bater na parte de baixo era eliminado pelo Gran Turus 2.0. E assim, a construção continuou subindo e eles já estavam no nível das estrelas. Obviamente tava frio pra caramba, mas pelo menos oxigênio não faltava, já que era um jogo. Eles estavam se Faz divertindo, sentido. só que alguém tava assistindo tudo isso. Deus. Sobre a tentativa dos dois. Era uma idiotice, mas ao mesmo tempo era algo bem interessante. É por isso que ele ia garantir que ele não iria se desapontar. Talvez ao chegar na lua... O beta tester, que o beta tester é o protagonista. Mas esse é o desenvolvedor que tá modificando as coisas para o Prota ter diversão, é isso? Ele merece um evento bem interessante. E lá estamos, rapaz. Um pisou Genial. no solo lunar. Sorrindo todo felizinho, enquanto o Doro tá emocionado. Falando que demorou, mas a... Vai ser esta. Se alguém curtir, eu não vou colocar o outro, vai ser esta. Essa aqui é muito maneira. Aconteceu. Eles comemoram e ao olhar pra terra dava pra ver o caminho vindo lá da... Elas estavam na Oceania. Desgraceira. Esse continente aí tá parecendo a Austrália, não tá não, ô tô maluco? Exato. Longe. A Austrália não é o continente, a Oceania é o continente. A Austrália é um país, mas tá bom, dá pra entender. Sentadinho, eles só conseguiam pensar que isso era lindo. O Doro comenta que ele nunca viu algo assim na vida dele. Nunca cruzou a cabeça dele que ele passaria por algo assim uma vez na vida. E ele agradece de Seok, que fica meio sem gracinha. Na hora se levanta e fala que chega de enrolar. Eles deveriam... Por que é da Coreia se eles vieram da Austrália? Não entendi isso, não. Coletar materiais lunares. Porém, de repente, o solo começa a tremer. Um coelho aparece dizendo que os isso? do planeta azul vieram até ali pra morrer. Aquele era um coelhão enlouquecido, rank SS. Que antes de terminar a segunda frase, já tomou-lhe um servidão na boca, rapaz, e foi esmagado no solo. No meio do golpe, alguém gritou, soco robô, e o Disseu que pergunta o que ele falou, que o Goro disse que nada não.
Nisso o coelhinho tá se levantando, falando que patéticos como ele não vão conseguir voltar vivo. Ele se levanta ali todo Meu cheio Deus, de tá sangue e acabadão. começa a gritar. De repente, o solo inteiro... Vixe, coelho. O coelho sempre tem uma ninhada. Se ela é tão forte assim, se toda a ninhada for desse nível, vai ser complicado. Tô pronta, será? Não sei. começa a tremer. E óbvio, rapaz, era um Fala aí. dos amigos que aparece nas costas dos dois. Não só nas costas, como na Meu verdade Deus, o eles estão tanto. cercados por todos os lados. O Jin Cercado não deve estar porque dá pra voltar pro planeta, né? Só que segue em frente, fi, espancando os bichos e avançando. O Dor de Canto sabe que eles não vieram preparados para um combate em larga escala, então talvez esse fosse o fim. Porém, quando ele É mata nada. as criaturas não estavam Isso, focando Lux. nele, e sim aquele humano. Talvez essa fosse a chance pela qual ele estava esperando. Ele dá adeus pro rapaz e diz que ele se vende e volta no planeta. Porém, é quando ele para e pensa que realmente aquele lá era o planeta dos dois. Também se recorda do momento que ele ficou sentadinho do lado do nosso garoto. Ah, tá se pegando. Enquanto isso, o Disseu que tá ali no meio dos bichos falando pra eles virem pra cima. Eu só não sei de onde tá vindo esse soco, fi. Acho que tá saindo por trás ali da mala dele e vindo por cima da terra. Ele Como tava não, pô? Ok, tem sentido, mas por que a Terra pra voltar? Pra ter um eixo pra ter sustentação? Não tentando entendi. encontrar uma abertura, porém, infelizmente, mais um coelhão tá vindo pelas costas. Porém, dessa vez, fio, Angelos. passa estourando a barriga do bicho com uma cabeçada. Rapaz, tá forte. É até melhor do que ele esperava. Pro que o Dor Também responde, achei. obviamente ele vem escondendo a todo momento. Nosso garoto acha estranho, ele tinha certeza que ele ia fugir. Porém, o Dor só diz que isso é por ter mostrado algo lindo pra ele. Ia ser muito Ah, triste, né? Ele fofo. chega até a lua pra morrer sozinho, então eles iriam lutar junto. Nosso menino tá emocionado, fi. Já é melhor do que o Chopper, já faz alguma coisa além de curar. Porém, os coelhos atacam o Ah, animal. mas é o sonho do Chopper, ele quer fazer isso. Irmão, eu também fazia muita coisa antes de ser só o médico. Eu podia fazer mais coisa, mas agora fica só aí. Ela é forte. Ela conseguiu bater no King. Ah, eu tô falando One Piece agora, se não entendeste. Mas depois ela simplesmente não faz nada. Ela simplesmente é um livro cômico e é isso aí. Triste. A forma e os dois começam a ser devorados. O Odoro tá ali agachadinho sem conseguir fazer muita coisa até que abre o olho. Alguém diz que até que gostou dele. Oxi! Óbvio, rapaz. Vocês acharam que o Disseu, que construiu um golem com uma cidade na cabeça, ia estar despreparado? Com os materiais Não que sei. ele já construiu o traje lunar do Iron Man. Os coelhos Por que ele não usou esse traje pra vir pra aqui? não tá ali, né? Meio sem entender por que ele tá voando. E nisso, o Disseu aqui fala que eles vão retornar vivo pra Terra. Rapaz, estica umas asas de anjo Meu aí, formado de amigo! torpedo, falando que os amigos dali, porém, se tornariam Irmão, materiais. acabou. Faz o Isso é F. explosão pra todo lado. Pouco tempo depois, eles estão brindando. Tô brindando. Não só os monstros tinham sido evaporados, como a lua já tinha virado um monte de quadradinho. Agora tá explicado, ele escreveu o rei Que absurdo. Disseu aqui lá na lua, o maldito. O Dor não Fazito nada, pô. Se eu pudesse fazer isso, não acredita fazia. que ele fez algo assim, que responde que até parece que ele ia vir até um lugar como esse pra não deixar a marca dele. Nisso, o amigo fala que ele realmente é meio louco da cabeça de se esforçar tanto num jogo. Ele queria entender por que, né, que ele deposita tantas horas e tá sempre ali dando o melhor de si. Porque é maneiro. Porque a vida real às vezes pode ser extremamente estressante. E depois aqui pode ser relaxante. É um divaneio, um escapismo. O Disseu que só diz que é porque é divertido. O Doro fala que achei Justo. estranho e nunca vai entender. É quando de repente Meu um roxo amigo. aparecer lá no pé da escada dele. O impacto foi tão grande isso? que a ventania tava pegando neles na lua, rapaz. O planeta Rapaz. parecia estar sendo consumido. Meu amigo! É pra ver daqui. Transformado numa Rapaz! bola de magma. O Doro tá assustado querendo saber o que aconteceu com o planetinha deles. O Disseu que na hora põe o capacete e fala pra ficar ali que ele vai dar uma olhada, filho. Já sai voando estilo Iron Man mesmo. O Doro ia pedir pra ele esperar, porém o garoto já se foi. O problema é que nem ele tem ideia o porquê do nada o lugar tava se desfazendo. E rapaz, o Disseu que foi destruindo o caminho querendo saber quem foi o maldito que tá tocando a casa dele. É bom eles não quebrarem um único bloquinho de qualquer coisa. Já que ele tenha quebraram muita construído. coisa, Já pousando certeza. no estilo ali, fi, soltando fumaça e dá uma olhada em volta. Perguntando pelo Ganturus e querendo saber o que aconteceu. Ele não tava recebendo nenhum sinal das coisas que ele construiu e continua caminhando até que viu um corpo caído, fi. O Ganturus lagartão. tinha sido completamente espatifado. O nosso rapaz Quem fez na hora isso? fica congelado. Quando de repente alguém nas costas chama pelo chefe e pergunta por que tem gente viva. Ao olhar pra trás, fio, o cara dá risada e fala pra dar uma olhada na arma dele. Era hilário que o esquisito tinha uma pazinha.
O bichinho que chegou junto com o cara fala pra ele também não pegar pesado, até porque a arma dele era um graveto, rapaziada. Eu nunca narrei essa, mas todo mundo deve conhecer, né? Vocês reconheceram pelo nome do jogo Chrono Life. É o Pierce com seu maldito gravetão mais 99. E o Disseu quer saber quem é o maldito. O cara fala que se ele tá tão bravinho, é só resolver na briga, rapaz. Alguém já fez a narração desse manhwa pra eu saber? Fiquei curioso. Isso, a obra nem começou e já temos uma treta épica aqui, One Piece rolando. E ele se apresenta ainda, fi. O jogador mais forte de Chrono Life com seu pauzinho mais 99. Pierce. O bichinho do lado fala que realmente não conheceu o chefe, só mostra que o garoto é um noob. O Jisooki, porém, olhando pro Gran Toro, só diz que pelo visto foi ele que fez isso então. Ele se lembra dos momentos que passou com o dinossaurão, rapaz. Tudo que eles construíram juntos. Ah, o dinossaurão ficou lá em cima pra ela não morrer, porque eu acho que o Prata vai apanhar. Pelas vezes que eles se salvaram. O plano infalível para eles conseguirem chegar na Lua. E agora ele quer saber por que o Pierce destruiu tudo assim dessa forma. Ele tá perguntando pra ele mesmo, fi, o pervertido da cuequinha. Ele quer saber se ele tá preparado pra uma luta de verdade. O Pierce dá risada, falando Que cara é essa? que ele pode ir o quanto quiser. E olha a cara desse bicho dele, desgraça. Bizarro. Porém, ele ainda tinha um longo caminho pra ir. Ele pode não ter ideia do que é poder, mas tava tudo bem. E rapaz, ele já avança. Que isso? Que cara é essa? O primeiro ataque parecia que ia pegar em cheio, porém, rapaz, eu disse que não é devagar não. Ativou o Tony Stark e se esquivou, porém notou que esse desgramado era mais perigoso do que ele pensava. Só o parece perigoso mesmo. Pauzão deixou o pezinho dele. Rapaz, que é isso? Lá ele disse que era mais rapidinho do que ele esperava, enfim. E o Disseu que responde ativando o anjo de foguete dele, rapaz. Explosão de luna pra cima do Pierce. E dá risada falando que o maldito Punk tá querendo mesmo, fi. Tava na hora dele mostrar uma... Que maldiçoada é essa? Pra ele também. Com isso, ele taca ali um ataque que cria ali uma barragem, fio. O Disseu que já vê que a armadura inteira tá se desfazendo. Ele é obrigado a largar ali no meio do nada e consegue sair pelo menos com a pazinha na mão. Tava na hora de erguer o que resolve os problemas, rapaz. O castelo do rei sai do chão. Meu amigo, ainda tem isso, é verdade? Será que dá pra destruir tudo de uma vez ou vai sobreviver? Até o Pierce tá impressionado ao ver o monstrengo se erguendo e dando-lhe pancada. O bichinho do Pierce tá lá de longe até confusinho e o bichinho do nosso garoto tá lá da lua vendo os impactos que tá acontecendo no planeta. Ele só queria saber o que tá acontecendo com o nosso menino lá, rapaz. Porém, por mais que o King Castle fosse gigantesco, o soco dele foi parado pelo Rapaz! Que isso? Como? gravetinho É um graveto, não quebra não? Como assim? E o Pierce avisa que não vai ser tão fácil assim. Um Disseu que tá sem entender como é que esse graveto desgraçado aguentou um ataque do Rei Castelo. O Pierce, porém, só responde que agora é a vez dele, filho. Corre por cima do braço, chegando no topo do castelo. Um ataque pra baixo e evapora o gole inteiro. Porém, o Disseu que não ia morrer fácil assim, fi. Estica um cubinho pra cima e ativa a invocação de 1 milhão de blocos. O problema é que o ataque do Pierce continua avançando e ele se pergunta quem é esse maldito. Porém, parece que o inimigo também tá interessado em saber quem é ele. Por mais que ele tivesse interessado, porém, tava na hora de acabar com isso. Em um segundo, ele avança e já tá frente a frente com o Disseu, que grita falando que ele é um bastardo, fi. Vai com a pá na direção. Eita, rapaz, colisão. Pá com tá graveto, o que acontece? Será que divide ou a pá quebra? O mundo inteiro, pelo visto, vai ser rachado, fi. Quando eu falei que ia ser rachado... Oxi! Eu não achei que era literalmente, filho. O planeta foi feito de maçã cortada no meio. O Urus, que é o pet do Pierce, fala que realmente ele conseguiu acabar com mais um mundo. Pro que ele responde que a culpa é de quem construiu, deveria ter feito mais forte. Porém, algo chama a atenção. A pá do garoto ainda tava brilhando azul. E o mano não consegue entender como é que esse maldito ainda tá vivo. Rapaz, o Disseu que tava em pé. Tava acabado, mas tava em pé. Viva Rockling! Vim pra cima. Porém, desmaiou. Desmaia. Urus comenta que claramente essa pá é bem suspeita e responde que sim. Era bem estranho esse garoto ter uma arma como essa e ele não ter ideia de quem ele era. De repente, uma fenda se faz nas costas do Pierce. Ele vai perguntar quem é, fi. O mano surge dizendo que é ele, o inimigo. O CEO do Chrono Life, conhecido como Choi Deokbari. Esse é o... Rapaz? Veio com uma secretária zona. Só um desses protagonistas, né, que tem esses pets fofinhos. Enquanto o mano CEO aí, a pet dele é literalmente uma colchuda flutuante.
Que isso? Que não é pet não, pô. É empregada. Que isso? Tá pagando pra ela tá ali. Calma, irmão. Não é pet não, pô. Você também tem direitos. Calma. Assim que os dois trouxas foi conversar, ela já foi voando na direção do DC Hulk, perguntando se o usuário tava bem. Enquanto isso, o Pierce pergunta pro Choi se essa daí é a netinha dele e pede pra apresentar. Ela tá lá Rapaz, esse protagonista, que pelo visto é um protagonista também, acho, pelo que o nome explicou. Esse aí sabe viver a vida, ver alguma mulher, vai perguntar se pegar o contato. Legal. Disse Oki falando que ele tem que ser um pouquinho mais persistente. Ela vem trabalhando duro há muito tempo pra deixar ele mais forte. Rapaz, caralho! Tá interessado na platina? Depois de tantas mortes que ela causou, Pô, eu tô adorando este manhwa. ele não pode desistir assim, não. Ô, desgraça, agora ferrou. A inimiga dessa vez é uma gostosa. Como é que vence? É ali. E se não dá pra derrotar o inimigo, junta até ele. Sempre ouvi esse ditado e nunca fez tanto Teve sentido. desenvolvimento de um outro mundo chamada Yuria. Todos se tremem acabados. Disseu que tenta perguntar o que ela tá dizendo, mas só vira a cara falando que tá doendo demais. Nisso ela vê que o garoto desmaiou de vez. Que isso? Já deu-lhe um beijo, rapaz? Essa menina é brava. Caralho! Perfeito! Disse pra juntar ela, mas já que juntou nós, tudo fica melhor! Eu tô todo confuso ali, fera. Tá ali no meio do planeta partindo, tira essa boquinha carnuda e fala pra ele dormir bem. O querido usuário. Porra! Mulher que assedia homem, pô, só fica coisa melhor. Que manhwa bom! Dela. Tá bom então, né? Um tempo depois, o Douro tá chamando para o nosso menino batendo na cara, falando pra ele acordar. Aí ele levanta do nada, falando Foi que tudo um sonho? dói e põe a mão na cabeça. É aí que na hora se recorda que o planeta foi fatiado no meio. Porém, lá tava ele olhando Foi pro tudo um mesmo sonho. planeta intacto. O Ó, como é um jogo, pode ter sido resetado, também tem Douro isso. dizendo que ficou muito preocupado com ele morrendo assim do nada. Ah, Nossa, cara, cada coisinha mais fofa, mais... Meu Deus, que coisa mais fica fofinha. confuso que ele tá tão carinhoso. Na hora ele já fica sem graça, dizendo pra ele não entender errado. Ele só tava meio com medo de ficar abandonado nesse espaço todo Sei, sei. Isso disse, ó, que já entende. Pô, eu vou garantir uma coisa pra você. Se o manhwa daquele cara do pau, lá ele, for tão legal quanto este, eu vou ver esta semana, tá? Já avisando. Se me quiserem recomendar o manhwa, por favor, comenta aí. E se já tiverem comentado, comenta up nesse comentário, por favor. Que Pra eu saber que é do esse. lado, ele tá na lua. Um amigo pergunta como ele tá se sentindo e diz que tá bem. Ou porém, é por que ele tá bem. Ele tem certeza que ele foi espancado na luta com aquele pervertido. Ele então fala pro Douro que vai explicar que ele tava inconsciente e não tem ideia do que aconteceu. Era bom ele então, que parece que tá acordado desde sempre, contar logo. Um tempinho atrás a gente vê, rapaz, quando ele tava na lua e de longe viu o planeta sendo fatiado no meio. Quando de repente um portal surgiu nas costas e alguém falou pra ele se acalmar. Era ela mesma, fi, o maior perigo dessa história, trazendo os garotos nos braços. Aí Ele viu o menino sim. acabado, ela falou pra não se preocupar, que ele só tava meio desacordado. Já já ele iria se levantar, porque ela colocou uma magia de cura. Absurdo! Absurdo! Ela tá Tá bem decoradinha! poderosa? Essa garota Rapaz. me bate na cabeça. Pô, eu não vou julgar ela, que continua assim, tá O maravilhoso. Douro pergunta se foi ela, a pessoa que fez isso com o mestre dele e acabou com o mundo. Ela, por acaso, era uma criadora? Toda reluzente, ela diz que fica sem graça de descobrirem ela assim. Realmente era uma criancinha inteligente. Porém, ele tava errado em pensar que foi ela que causou essa comoção toda. O Douro quer saber quem foi e ela avisa que foi o Pierce, aquele lá que carrega o gravetinho mais 99. Ele cruzou do servidor principal de Chronolife. Pô, sempre que aparece um cara com um fundão absurdo, cheio de traçado, o traço do manhwa até muda pra mostrar ele. Caralho, deve ser impressionante. Como a pessoa mais forte do universo. Antes existia uma espécie de barreira que protegia os novos jogadores. Porém, essa barreira foi destruída por ele mesmo usando o próprio graveto. Ele pode ter voltado para o mundo original, porém Que isso? logo logo ele também vai estar de volta nesse mundo aqui e a paz vai ser ameaçada mais uma vez. Quando disse eu que acordasse, era pra avisar ele Promessa pro futuro, o final do manhwa vai ser a luta de Deus de revanche? de Caralho! tudo isso. Porque ela tá Tô interessado. esperando grandes coisas do garoto. As duas mãos se juntam e ela então usa o especial de recuperação, rapaz. As duas metades do planeta começam a se juntar e num brilho que clareia a galáxia inteira, a Terra é reconstruída. Você não é tão forte assim, por que que não vai contra o Prota? Com outro Prota, não o nosso Prota. Eu não consegui acreditar e olhei pros lados e perguntei, Entendi agora o que ela tá fazendo. Ela tá ajudando esse nosso Protinha a derrotar o outro protagonista. Porque a única coisa que consegue derrotar um protagonista é o outro protagonista. Caralho! cadê a criatura? De volta no presente, ele diz, né, que foi assim que tudo aconteceu. O Jesse que entendeu que, no final das contas, ele perdeu.
Depois de ter vencido aquele maldito Granturis, ele acabou ficando arrogante demais. Só porque recebeu esse título de uma pessoa que é dona de um outro mundo. Isso fez ele acreditar por um segundo que era invencível. Pô, mas tu tentou ir contra um dono do universo, pelos vistos. Ele bate a pá no chão falando que ele foi patético e mais uma vez não conseguiu proteger nada. O Doro fala que esse cara aí, o tal do Peace, é a pessoa mais forte desse universo. Sobreviver numa luta contra ele já era muita coisa. Realmente. O Yogg só fala que a única coisa que ele fez foi bloquear com a pá dele. É aí que ele para pra pensar, como é que isso aconteceu? Como é que essa pá bloqueou o ataque da arma mais forte desse mundo? Ele então pergunta se o Doro sabe do que a pá dele é feita. Ele dá uma olhadinha de pertinho, mas infelizmente não é muito familiarizado com materiais. Deve ter alguns aqui espertos por aí, né, que tem alguma ideia. Enquanto se trata de arma e minério, obviamente ninguém tem mais informação do que os anões. Pera, alguém naquele mundo conseguiu sobreviver ao golpe? Eles vivem todos juntos lá na mina de Nelven, onde Seox pergunta se eles são bons em fazer coisa como arma, joia, e ele diz que é claro que sim, rapaz. Na hora, nosso menino pega então e diz que eles estão indo encontrar esses malditos. Ele quer saber exatamente onde é a posição e o Doro diz que ele não sabe bem onde é. Nosso rapaz fala que não tem problema, eles procurariam... Vai construir um mapa? Rapaz. Tava na hora dele partir pra mais uma missão. Acabar com aquele maldito pervertido do Mai 99 que destruiu a casa dele. E aquela outra Rapaz, e aí nós curte. pervertida, né, rapaz? Acabar em que sentido com ela? Acabar em que sentido, Aquela prota? grandona. Era bom os dois se prepararem, porque ele com certeza ia fazer eles pagar a conta. Que uma maneira. No outro mundo, na Terra das Trevas. Eu sou fã de Marroá, eu sou fã de Minecraft. São duas coisas que eu mais gosto. Que eu gosto tanto que eu criei um canal só pra isso. Porra! Tem como não gostar? Que isso? Tá tudo avançando na direção do grupo dos aventureiros, fi. Um mano todo no swag passa ali com uma técnica de corte e mata tudo. O nome é Yoahin, ele é um guerreiro de nível 49. Qual o nível do protagonista? Outra chega dando uma escudada. Já mostrou isso? De pêssego. Além disso, tem a bandidinha chamada Foxter, que é a raposa, e uma Ah, maguinha no chamada fundo. Grace. Eles parecem que estão farmando aí o dia inteiro, já estão ficando cansados disso, falando que é tedioso. O Yoahin explica que tá fácil assim, porque essa é a dificuldade pros novos usuários. Se os monstros forem fortes demais, como é que gente que tá chegando agora ia subir de nível? Óbvio que eles eram uma exceção por ter acabado evoluindo bem mais rápido que o normal. A pêssego diz Como? que os Pay to donos win? desse lugar parece bem amador, o servidor até crashou um pouco antes. Os quatro continuam Crashou porque eram amadores. Confia. farmando, enquanto a raposa fala que nesse momento eles devem ser o mais forte desse servidor. Se eu soubesse. Até que de repente a Grace para e olha pra cima. O Yoahin pergunta o que foi e ela tá querendo entender o que é aquele no céu, né, rapaz? De longe dá pra ver uma cabeça com uma hélice. Vocês já imaginam que é. Protagonista, certeza. Um tipo de monstro que ainda não foi descoberto. E o Yoahin, confiante, diz que esse monstro deu azar de encontrar logo o grupo dele de primeira. Deu né, azar, rapaz, deu. que é a cabeça do Granturis. O Eu sou coitado do Gran Tours. Ele não consegue morrer. dinossaurinho que sofreu foi morto, o corpo foi usado, agora a Pois. cabeça tá sendo usada, fi. Daqui a pouco vai usar o quê? O escudo de dente, ou no caso, né, o dente de escudo. Agora eu buguei. Isso ficaria maneiro. Nosso menino se pergunta, Eu só fico com pena se o Gran Tours ainda tiver consciência, que ela há pouco tava querendo morrer. cadê esses malditos? Aí sim, não, coitados. o Doro fala que infelizmente só vê esqueleto. Ele só não consegue acreditar que o grande líder foi reduzido a uma cabeça flutuante. Nosso garoto fala, porém, que o Oh, chefe o tá mochilão feliz. bonitão. Foi encerado de chão. Olha aí. Tá dando refletida. Não sei como é que tá refletindo o roxo. Ah, é do céu. Tá pensando como é que tá refletindo roxo, já que o chão é roxo, mas o céu também é roxo. Pergunta pro Granturo se ele não tá contente de estar ali flutuando, que só continua pedindo pra ser morto. Aí Ainda tá vivo. o que o Doro fala pra dar uma olhada e ver se aquilo ali não são jogadores. Parece que eles estavam farmando em combate. É quando de repente, uma magia deles vem diretamente do helicóptero do nosso rapaz. Ele tenta desviar, porém os desgraçados estão mandando uma barragem lá de baixo. Com o Mas que maldito isso? Yoahin mandando eles continuar colocando pressão que logo logo cai dos céus. Rapaz, a maldita pêssego ainda manda o escudo giratório, porém só bate e não faz nada. Agora que dá pra perceber que esses ataques estão causando literalmente 0 de dano. E o Discord Rapaz. confuso, avisando, né, que esse pessoal parecia um pouquinho mais fraco do que ele esperava. O Doro responde pra ele pegar Bem leve fraquinho. iniciantes. Enquanto os meninos pensam que depois daquela luta com o maldito do Pois, realmente, começa a luta final no início do manhua, tudo que vai seguir vai parecer pouco. ele ficou meio que mal acostumado.
A pergunta Pois. é, vamos deixar eles fazer isso ou não? E óbvio que o Odisseu que fala que nem ferrando. Se eles atacaram primeiro, eles vão ter que pagar o preço. Olha uma carinha absurda Nisso, fazendo chama assim. pelo Grantores e fala pra ele explodir isso tudo. O pessoal do grupo então vê que a cabeça virou pra eles, rapaz. Abriu a boca preparando o laser. Faz o F. Faz o F, irmão. O laser do Mac ativado, evaporando todo o grupo do coitado. Ele consegue se esquivar enquanto o resto, foi para. Meu Deus! Só tinha um paredão de fogo, enquanto ele disse que esse negócio era roubado demais. Lá de cima disse o que avisa que o maldito não vai sair vivo, não. Com isso, chove isso, laser, coitado! e o raio é tacado longe. Uma Meu bola de rapaz, Deus! uma explosão atômica é criada. Pouco tempo E eu não duvido que seja também uma potência maior. depois, o Odisseu que pousa sua cabeça de Grantures. O Yohain, coitado, tá ali Ah, fritaço. imitando o Dragon Ball. Eu pergunto se ele realmente vai perguntar pros esqueletos qual é a direção. E o Odisseu que diz que sim, parece uma ótima ideia. Com a pá, ele bate na cabeça do esqueleto e adquire alguns ossos. Com isso, a habilidade do criador de ossos é desbloqueada. A condição da ativação é que ele tivesse vingado os esqueletos, né? Que foi o que ele fez. Essa habilidade permite legal. ele criar esqueletos poderosos com uma combinação de ossos. E rapaz, Vixe, da forma que o Proto é roubado, ele vai criar um Overlord. Aí simplesmente assim. Não duvido. o zoom de um do Minecraft aqui, fi. O Doro tá meio confuso, os garotos dizem também pelo pode menos ser. material que não falta em volta. Um tempo depois, ele diz que tá terminado. Ele clica na tela depois de organizar vários ossinhos. que legal. Um esqueleto normal, do tipo cachorro, aparece. Uma criatura curiosa que Fofo. gosta de abraço. Nossa, eu achei que ele tinha terminado o Meu primeiro, mas na verdade Deus. ele ergueu um fucking exército de bicho esqueleto esquisito. Oxi, referência a Attack on Titan aqui no fundo. Olha o Eren aqui. O Doro tá vendo que ele cria uns esqueletos nada a ver, com braço no olho, cintura invertida, cabeça voadora, e já manda ele começar a fabricar umas coisas decentes. Oh, uma maneira, pô. Este aqui é estiloso demais. Se este aqui fosse num traço assustador, aparecia em Chainsaw Man, certeza. Ele tá meio ofendido ali fazendo um careta, dizendo que tá criando sobra de arte. Quando, de repente, certo, aparece concordo. um evento especial. Por ter criado 100 esqueletos únicos, ele tinha garantia de criar um mais raro. Nisso já fala pro Doro aprender, rapaz. Desde o começo ele tinha um planinho bem do bom. Óbvio que na memória ele já clica pra craftar e um esqueletão num brilho roxo aparece. Os dois tomam um susto e, rapaz, surge um Rapaz! cavaleiro gigantão chamando ele de mestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. Tá parecendo Yu-Gi-Oh! Esse mardito. Parece um pouco... Deixa eu lembrar aqui. Lembra um pouco este bicho da thumbnail do Marquinhos. Nunca ouvi essa música, mas já vi essa thumbnail algumas vezes. Lembra um pouquinho, não parece não? Rapaz, a mim parece. É vagamente, vagamente. É só mais o conceito das cores em si e como tem um sorriso bizarro. Esse era um rei Lich Rank SSS e o lendário rei dos mortos-vivos. Na hora ele se ajoelha, falando que tá ansioso. Pera, ele não criou um exército tipo Sung. Ele criou o Sung, que é o rei dos mortos-vivos. Rapaz! Pra receber a bênção do mestre. O Doro, porém, tá agarrando nosso menino, falando pra ele tomar cuidado, que esse bicho aí é perigosíssimo. De todas as criaturas que existem, esse daí é o mais sorrateiro e cruel. Era muito suspeito que ele tivesse se ajoelhando, já que isso nem bate com a natureza dele. Porém, o Disseok diz que já se É o primeiro que tem consciência. O nome do Lich ia ser Piggeldeuk. Pelo amor de Deus, um nome impossível desse, nós vai chamar ele de... Piche. Mistura de Piggeldeuk com Lich. O que vocês acharam? Eu não vou ficar falando Piggeldeuk aí, negócio complicado. O Piche agradece o nome, falando que é algo excelente. Tá agradecendo a mim, eu criei o nome dessa vez. Na hora o Disseok já... Faz sentido. Essa é lógica. Onde ficam as minas de Nelvin. O Doro tá duvidando, porém o Pichif responde na hora que sim. O Disseok manda levar eles pra lá agora e ele saca uma daga falando que com certeza. A gente Mano, rota ouve prota, alguns certeza. momentos atrás. Em meio à floresta pacífica, Pô, só tem bicho maneiro. Olha este golem fofinho segurando um coelho com a mão. Ah, que coisa os maneira. animalzinhos tava tudo bebendo da água da nascente. Quando rolou aquela colisão entre o graveto e a pá, a floresta inteira brilhou e o planeta foi rasgado no meio com lasers subindo pros céus. O mundo, pouco tempo depois, teve que ser restaurado. Isso não chamou só a atenção dos jogadores, que foram desconectados e ficaram confusos. Todas as pessoas normais foram desconectadas, por isso não morreram, entendi. No trono tinha um capiroto ali, de olho. No meio do rio, alguém observando um só e um outro sentado no trono. Se sobreviveram, são Todos fortes. ficaram pensando que essa nova pessoa que recebeu o título de o dono de um mundo chamava bastante atenção. E esse dia ficou marcado como o advento dos reis. Um tempo depois, olha esse esqueleto que nosso garoto pôs pra voar, que negócio doente. E tá lá ele, Perfeito. nas minas de Nelvin. Porém, de repente ele fala que antes disso, ele quer perguntar algo pro peixe.
Porque na hora esconde a faca nas costas, né? Nada suspeito. Óbvio que ele já manda na hora o maldito parar de esconder. Ele sabe que ele não planeja deixar as coisas assim. Até porque ele ainda tem coisas a fazer na Terra dos Mortos. Porém, ele não tinha que se preocupar, que eles iam começar... Tá lembrando um pouco lá de fronteira com a pá na mão Isso sempre. agora. O Peach, coitado, tá? Por que os protagonistas do meu rua top usam pá? Por quê? Que conceito bizarro! Confuso sem entender esse moleque aleatório, pergunta, né? O que ele tá querendo dizer? Os dois se encaram por um segundo e no outro instante... Eu não viro gari, não. O Peach tá com um monte de roupa de segurança. Com o nosso garoto falando que viver no Ah, roupa de obra. lugar seguro é a prioridade de qualquer humano. Foi só falar que pareceu uma roda do pedreiro e já tá fazendo obra. Eles iriam juntar as forças de todo mundo pra começar a fazer algumas construções nesse lugar. O objetivo é criar uma fortaleza pra se proteger de qualquer jogador e armar ela o suficiente pra que ninguém tenha coragem de se aproximar. Ele ergue os braços falando que todo mundo aqui vai trabalhar junto. Meu Deus! O bicho tem mão. Esse que tem o braço inteiro dentro da mão, do olho. Meu Deus! Que coisa absurdamente legal. Pra se proteger e garantir a segurança. Os mortos-vivos tá tudo gritando. Por que o morto-vivo tem a proteção se eles não têm nada por dentro pra proteger? Segurança primeiro. Enquanto o coitado do Peach tá ali sem entender do porquê ele foi invocado. Pouco tempo depois, olha a cara que o doente faz, rapaz. As obras tava a 1000. Em meio a tudo isso, o Peach joga a daga pra cima, pega na mão e corta a fita feed. Oxi! Inauguração do término das obras. A torre do castelo. Rapaz! Mulher não, é verdade, o Prata também já fez aquele gorilão que era só o... Eu não sei explicar não, aquele do início da obra, que antigamente era a casa. Hotel. É igualzinho essa desgraça. Parece! Na hora, nosso rapaz fala Igualzinho. pra fazer o teste final, que diz que já tá cansado disso. Mas lá tá ele, fica uma placa de um jogador falando que um intruso chegou na mesma hora, 300 Coitado! vezes na torre e o coitado é evaporado. O Disseu que elogia falando que realmente tá funcionando. Agora ele pode ir embora desse lugar sem se sentir mal. Se o inimigo que eles não consigam lidar aparecer, é só mandar um laser pra cima que ele vai vir na hora ajudar. Ele faz um carinho no cachorrinho, dizendo pra ele cuidar bem de casa. E Eu tô curtindo muito esse cachorrinho, não sei porquê, mas lembra um cachorrinho que eu adoro dos animes magoados, todos os cachorros que tem, é o meu favorito. É este aqui do Floquito. Tu nunca deve ter visto o Shin-Chan na vida, mas é este carinha aqui. Se tu já viste esse carinha aqui em algum anime, é anime infantil que faz muito sucesso no Japão. O mais famoso do Japão é o Doraemon e este fica em segundo, geralmente ficam intercalando. Mas este aqui é extremamente famoso e em Portugal fez muito sucesso. Acho que no Brasil nunca chegou a aparecer, mas é extremamente famoso no Japão e principalmente também em Portugal. É isso. E este doguinho lembra muito o Floquito. com isso já curti ele só por isso. Pete falando que eles estão indo pras minas Nelvin. Nosso menino. Meu Deus, olha aquele... E com isso já sobe na moto junto com o Pete falando que eles estão indo pras minas Nelvin. Olha isto aqui. É uma crânio em cima do crânio, em cima do crânio, só com os dedinhos. Meu Deus, que criatividade absurda, não dá pra fazer nada. Olha este aqui, é uma mão com mais 2 dedos fazendo de perna. Que insanidade de coisa. Bom, caralho. Nosso menino acelera, deixando o esqueletão tudo pra trás. Pouco tempo depois, estão lá eles no meio do deserto. Olha a cena O maravilhosa. Doro tá impressionado que finalmente o Gran Turis ficou pra trás, rapaz. Agora tá lembrando pro Papyrus, não sei porquê. O Pete, porém, pergunta se eles não gastaram tempo demais lá na Terra Negra. O Doro concorda, aquilo lá nem é o destino, eles não deviam ter ficado tanto tempo não. Porém, o Disseu aqui diz que eles se divertiram, então tá ótimo. Além disso, eles conseguiram vários companheiros. O esqueletão dá risada, falando que tá entendendo. Pelo visto, essa jornada também ia ser das boas. E lá tá eles, fiz, sobre a luz da lua, fazendo um churrasquinho. Será que esse esqueleto aí já cansou? Não vai querer mais matar o Proto? Tá atrás dele, ninguém tá vendo, não tá pegando a adaga, rapaz. Minha fresquinha e um tempo depois encontrando a caverna. Saliu mesmo? Pela picareta na entrada e um monte de luz. Já Esse é o objetivo. Eles finalmente haviam chego nas tais Minas Nelvin. O Doro quer saber cadê os anão e o Pete fala que não tem ideia. Parece que não se tem nenhuma notícia desses caras por um tempão. O que se diz por aí é que depois de um certo dia, nenhum anão saiu desse lugar. E todos que morreu vieram tudo? até aqui pra descobrir Vixe. o que aconteceu não retornaram. Ah, o Prata Tanca. Ai, que imagem mais fofa! Fofo demais! Pô, mais um que vai ficar concorrer pra imagens de choro. Que eu tô querendo muito usar esse bichinho aqui. Que coisa mais O fofinha! Doro tá desesperado chorando, querendo saber porque eu só tá avisando disso agora. Porque o Pete fala que eles nunca perguntaram, rapaz. Porém, Faz enquanto eles tão sentido. ali planejando, Ó, já quando nós. eles voltam, tem uns anãozinhos de longe mirando.
Assim que o ataque é disparado, óbvio que o Jiseok sente, rapaz, o Doro conseguiu defender com a bundinha. Na hora o protagonista... Bundinha não, pô, perna. Onde é que é o bundinha? Sente, rapaz... Deu um chute, pô. Claramente deu um chute. O cara tá tão habituado que tem de mostrar o que acontece que quando a pessoa faz uma perspectiva maneira, o cara não consegue entender. O Momo tá tão habituado ao básico do básico do básico. Quando aparece uma coisa maneira, o cara, não vou julgar ele. Ele já tá desabituado do engenheiro, que já não faz há tanto tempo, que já perdeu. Tá só fazendo aqueles manuais de apocalipse genéricos. É isso aí. Complicado, O Momo. Doro conseguiu defender com a bundinha. Na hora o Na moral, este manhwa em pouco tempo já se tornou um dos meus favoritos. protagonista manda o Pete fazer alguma coisa, fica em um segundo, já tá nas costas dos anão dando um tapa na cara. Os coitados ficam todo retorcido e o Pete traz na mão. O Jiseok tá confuso, querendo saber se anão nesse mundo sempre foi tão perigoso assim, porque ele responde que não, realmente eles eram mais pacíficos. Nisso, nosso menino tá dando tapa na cara do velhinho, mandando ele acordar. O anãozinho todo fofinho acorda e fala pros humanos se apressar e fugir desse lugar. O Jiseok manda ele explicar e o anão conta que todas as criaturas dessa mina se tornaram extremamente malignas e violentas. Por causa disso, qualquer pessoa que adentra esse lugar é morta. Na hora, nosso menino quer saber como o velhão acordou, que diz que sentiu um impacto forte e de repente despertou. Isso ele já sorri, falando que pelo menos é fácil assim? do que ele imaginava. A cura pra uma situação como essa é uma terapia física. Como é que eu ia criar uma trupe tão maneira em que todos têm uma personalidade tão legal? Até o esqueleto, que apareceu há pouco tempo, tem uma personalidade maneira. Ela é impulsiva, maneira, ninguém sabe o que ela quer fazer, mas só esse sorrisão já é carismático demais. Ela é absurdo. E ele manda esses anãos esquisitos vir logo pra cima. O mini exército vai pra cima e o Jiseok na direção. O Elite, porém, só ativa um poder de míssel mágico que já sai espancando todo mundo. Coitados. Mordidinha do Doro e soco do nosso rapaz, né? Até porque não dá pra bater com a pá, senão os coitados vai ser estourado. Ó, Irmão, não sei se tu entendeu, mas ele tá espancando com mão de ferro, não é mão normal. soco do nosso rapaz, né? Até porque não dá pra bater com a pá, senão os coitados vai ser estourado. Ó, Irmão, o outro tá se lançando laser, então a pá acho que não é das piores coisas. A pá só faz muita coisa quando é algo inanimado ou quando é algo... Qual é o nome? Quando o bicho tá morto, que aí coleta os itens. É só isso. óbvio que a luta tava tranquila, Até agora. ele tava até elogiando o Doro, quando de repente um anão tava Vixe! dar-lhe uma facada nas costas. Porém, tanto ele quanto o Pete se viram e dá-lhe uma na cara do anãozinho. Nosso menino fala pra não se preocupar que ele resolve isso aqui sozinho. Com isso, eles continuam espancando tudo, enquanto os anãozinhos estão ali acordando aos poucos. Porém, é quando deles muda de expressão e reconhece o monstro. Do nada, de uma das paredes sai uma mão gigantesca. Uns olhos do capiroto porra! falando nada com Que nada isso? surge enquanto o Jiseok se pergunta aqui que é isso, fi. Rapaz, a criatura que é um demônio com 3 bocas, uns ossos Ah, isso o prato derrota no início do manhwa. Só com a fortaleza. na mão, 3 olhos, solta um rugido na frente dos 3. Parece Aquele nada que era demais. Um dragão zumbi revivido por uma maldição de classe SSS. Como Rapaz, morto-vivo parece vingativo, maneiro. Ele só existia, obviamente, pelo quê, né, fi? Óbvio, Pra vingança. matar. Nosso garoto tá desviando dos ataques sem entender por que ele é o alvo disso aqui. Enquanto o Doro já foi pro outro lado, fi, agradecendo que ele não é o alvo da vez. O Jiseok começa a ver que esse desgraçado não vai sair das costas, rapaz, e puxa a brava da pá. Na hora invoca o Gran Turis ali, rapaz, e taca na direção do outro. O dinossauro solta um rugidão e o chefe fica meio travado ali. Ficou O Doro incrédulo. tá torcendo, falando que agora que o Gran Turis está garantido. Porém, os dois estão se encarando ali, rapaz. E agora tudo que o Gran Turis consegue fazer depois de todas as modificações é levantar voo um pouquinho até o monstrengo destruir as hélices e todo mundo sai correndo. Óbvio Ué, mas já não pode lançar o laser, que não? o Gran Turis precisa de um corpo, é isso que o Doro tá mandando ele fazer. Porém, eu disse, ó, que não tem como construir corpo, ou na verdade, é aí que ele para e pensa que ele tem sim Tem? como. De repente, uma luz azul Vai usar o esqueleto do Gran Turismo pra fazer um esqueleto? bem Será? na frente do chefão, fi. Nossos garotos uma porrada de osso e faz uma invocação rank 10 estrelas ali, rapá. Meu Deus, foi pior do que o outro. Quer dizer, melhor do que o outro. Rapaz. Criou um corpo pro Gran Turis, que agora chegou no nível Gold de novo. O coitado do chefinho ali já toma um susto e uma cabeçada. Acabou. E uma rabada. Que isso, filho? Coitado do chefinho foi tacado longe ensanguentado já. Também, né, tem que se lembrar que o Gran Turis era o dono desse mundo até nosso menino ter vencido ele. Exato. Na hora ele prepara aquele laser dele, Eu acho que ele ficou mais forte do que antes. taca o Kamehameha na direção do chefe, que é desintegrada junto com a caverna e tudo mais. Os amigos Pronto, já pode deixar de ter pena do Gran Turismo, porque agora ela já tem um corpo tá de volta à vida. não tá olhando. Só foi extremamente modificado. Opa! Um dos heróis? Cabelo branco olha pro lado e fala que eles derrotaram.
e pergunta pro mestre o que eles vão fazer. O cara só mostra os papéis e fala que Contrato? infelizmente não dá pra fazer nada. O contrato havia sido anulado. Essa aí é a agiota conhecida como Hard Hitter. E o amiguinho dela ali, o mano do cabelo branco, é o Urim. Eu tô meio confuso, calma, tá parecendo Rapaz, o cara tem muito carisma. muito um cara, só que no quadro anterior parecia que tinha mamilos, porém agora não tem, eu acho que... Oi? Como assim? É, pareceu um pouquinho. Mas é o peitão mesmo, não é mamilos não, rapaz. É o peitão de responsa. Tu que não treina é que não tem esse peitão. Cara, só que Não posso julgar, também não no treino. quadro anterior parecia que tinha mamilos, porém agora não tem. Eu acho que é um cara, né? Só pode ser, não é possível. E Tem uma doença que também faz os peitos ficarem maiores. Pau tem, o cara tem. Peito fica peito mulher, dá pra fazer isso com... Dá pra mudar isso com cirurgia. Não sei se o cara colocou isso no design do personagem dele. Enfim, não sei. pelo que eu vi aqui, Só rapaz, teorias. esse mano aí é de um outro manhwa também, que esse aí nem Sério? Como é possível? É um crossover, uma crossover eu está aí. conheço. Já na caverna, o céu Você tá vendo também? Pô, se for tão maneiro quanto, vamos foi assistir. evaporado, usaram-se um tatu darem comer do Gratures, fi. A única coisa que sobra do chefe é o olhão no chão e os anãozinhos já tá ali batendo pra ver se se mexe. Nisso disse que pergunta se o Doro encontrou alguma coisa, que diz que infelizmente não. O que é estranho, porque não deveria existir nenhum monstro do qual ele não tenha informações. Só que realmente esse daí é um que ele nunca tinha visto. Eles estão pensando ali quando um dos anões chega do lado e fala que esse aí apareceu do nada na mina. É o Mano Kim, rapaz, barbão verde. Essa aí vai ser o representante dos anões. O cara que É cuida isso. desse lugar e agradece por terem sido salvos por eles. Os garotos se apresentam ali, dá uma cumprimentada e diz que tá ansioso pra os conhecer, já que ele tem tanta coisa pra perguntar pros anão. O cara fala que ele tem todas as informações, na hora nosso rapaz já quer saber, né, se ele tem ideia do que essa pá é feita. Na hora isso chama a atenção do anão, que ao observar, Vai abrir o diz que olho? já sabe por essa textura, por essas curvas, isso com certeza é um material do qual ele não tem ideia alguma, né, rapaz? Ah. Faz muitos anos que ele vê algum tipo de minério que ele não tem informações, o que era fascinante. Nisso ele pega a pá e fala que tem Esse cara aqui tá muito estranho. Ela tá sempre com esse rosto. Olha aqui, com o mesmo rosto. Como é que tá? Antes. Tá com o mesmo rosto. Tá com o mesmo rosto. Esse coisa aí tá muito estranho. Que isso? Que é no bizarro. indo embora estudar e dá tchau pra eles. Óbvio que na memória o Disseu que se agarra a Barbie e fala pra ele ficar paradinho aí. Um tempão depois, o Disseu que termina uma construção e se vira pra eles mandando todo mundo olhar. Com essa pá ele conseguia construir coisa até assim e ele pergunta se alguém agora tem uma ideia do que é isso. O pessoal tá tudo confuso e Tá mais impressionado, confuso enquanto o Disseu, ainda. obviamente tá pedindo a pá. O problema pro Disseu é que nem as pessoas que mais entendem sobre isso têm alguma ideia. E o Pete quer saber, né? O que eles vão fazer agora? Nosso rapaz já quer a informação de onde é o lugar que existem mais informações desse mundo. O Pete diz que com certeza deve ser a cidade dos iniciantes, já que é onde todo mundo passa ao menos uma vez. É aí que o Disseu Faz se lembra, sentido. rapaz. Ele não passou por isso, não. Ele nasceu no meio do aberto sozinho. Enquanto isso, Verdade. é a cidade dos iniciantes. O AJ pergunta por Rin se o idiota chegou, que diz que não. No meio dessa conversa, porém, eles notam uma comoção que tá todo mundo observando. Alguém tá com um desenho ali do Gran Turis falando que tá procurando por esse chefe. Obviamente é o Yoahin e o time deles que foram arrebentados, falando pra todos tomarem cuidado que essa criatura é extremamente forte. Se eles Acabou de ficar muito pior. tivessem esse monstro livre por aí, esse lugar ia ser transformado num deserto. O pessoal tá apreensivo, se até o grupo do Yoahin, que é o mais forte, tá pedindo ajuda, com seu... Esse cara é o mais forte. Rapaz. Não deve ser fácil. O Hitter, porém, né, que agora tenho certeza que é um homem, tá só por ali dizendo que todo mundo tá muito energético. Pera, o cabelo dele não mudou não? Não era loiro, agora tá verde? Porém, é quando algo chama a atenção dele. De longe, alguém pergunta se o Ahin tem certeza do que tá falando. Uns cavaleiros começam a se aproximar, e é toda a guarda real da cidade. Todos eles parecem pertencer à Guilda Divina. Os Manos do Manto Vermelho aí é uma das 10 guildas mais fortes, conhecida como a Guilda da Cruz Vermelha. Eita, rapaz, não para de chegar a guilda. Chegou Só a as dos Magos guildas, de Chapelão rapaz. Também, chegou aí a dos Máscaras de Bandido. Porém, Não tem sei mais nada. uma pra chegar. Essa daí, pela líder, a gente tem que falar Rapaz. devagarzinho, né, rapaz? A atual guilda mais forte de todas, conhecida como Justiça. E a do cabelo azul fala que juntos eles vão formar a Aliança Mundial das Guildas. E, Bizarro. Parece um cabelo de homem, mas é mulher. rapaz, realmente, essa é a guilda mais forte que tem. Essa daí é a líder, senhorita Hawk.
E ela manda o Yorin falar agora aonde é que Sei lá. tá esse monstro. Não sei porque eu não curti. Ih, rapaz, já estão indo caçando seu menino? Porém, lá na mina, o Doro tá perguntando se ele realmente vai deslogar e ele diz que sim. Ele vai dar uma pausa e depois vai voltar, indo direto lá pra cidade dos iniciantes. Parece que o velhão vai com eles no caminho, nosso garoto acha estranho, né? Perguntando se ele vai ficar de boa abandonando esse lugar. Porque diz que sim, fazia tempo que ele não conseguia sair por causa do monstro, ele tá ansioso pra uma viagem. Ele quer beber e se divertir numa aventura. Tá certo. Pergunto o que ele tá trazendo nessa mala grandona, que já mostra logo um Menérios. ele ia levar isso pra vender na cidade, nosso rapaz podia ficar com todo o dinheiro Esse cara aqui tá muito estranho. Que isso? Esse cara aqui é bizarro. É sempre a mesma que cara. ele ganhasse. Aí pergunto por quê, mas é óbvio, né, fi? É por ele ter salvado a mina inteira. O Odisseoca agradece e diz que agora ele vai ter que deslogar. Já clica no botão, dá tchau pra todo mundo, que chama ele de herói balançando as mãozinhas. Vixe, todo mundo tá caçando ele. Meu Deus. Porém, né, rapaz, assim que é deslogado, lá tá ele de volta na caixinha de sapato. Ah, até que tá mais organizado que a última vez, pô. De cantinho Tá? ali, tem a única refeição que ele costuma fazer, fi. Tá, pronto. Um arroz, Gostoso. Pô, parece maneiríssimo. Pra uma pessoa da vida real, não é uma comida de outro mundo. É uma comida real. Pô, maneiríssimo. por cima com os molhos, algo do tipo e acabou. Até que nem tá tão ruim, pô. Achei que ia estar sofrendo Tá mais. bolada. Porém, o vício do menino é imparável, né, rapaz? Sentou pra comer e já colocou um videozinho de Chrono Life pra ver. E nessa reportagem tá falando que tem diamante faltando no servidor, né? Como os anãos não tava trabalhando, obviamente que não tinha minério chegando na cidade. E é por isso que o preço parecia estar 10 vezes o original. Ui, O aí Odisseoca se sim. lembra que era exatamente isso que o anãozão tinha oferecido pra ele, rapaz. Ele, porém, não parece muito impressionado, até Dinheiro nunca precisou comprar nada, nunca precisou vender nada. Dinheiro não importa pra porque ele ele. não sabe o preço. Quando no anúncio fala que estavam pagando 100 milhões de wons por quilo do diamante. Na hora ele Aí fica interessante, porque dinheiro na vida real é outra coisa. O é na vida real. que tava comendo, até porque se lembra da mala que o anãozinho mostrou, fi, tava recheado. Enquanto isso, no Chrono Life, o Rin tava bravo que certa pessoa não tinha chegado. O Ritter fala pra ele se acalmar e tomar um chazinho, porém o amigo tá gritando que não sabe o que eles vão fazer se ele não vier. O que o amigo responde que ele pode ter certeza que ele vai vir. Aquele cara tinha mais medo de perder do que de morrer. Parece que é Tem. o top 1 de algum outro mundo aí também, rapaz. Rapaz. Enquanto isso, na cidadezinha Ela é mostra precavido? alguém se conectando a outro mundo. A armadura começa a aparecer e o sistema fala que ele é o rank número 1, fi. Eu já li o comecinho dessa obra, mas não fui muito longe. Essa daí é o Hardcore Leveling Warrior. Agora a pergunta que fica é como Nunca é que vai vi. aparecer do mundo dos mãos aí, fi? Será que vai surgir o grid aqui do Overguild? E nisso o Hitter diz Nunca nem ouvi que esse. faz um tempo que ele não vê o guerreiro nível 10, né? Que é o nick do boneco do Ethan. E ele já fala que ficou sabendo que o Hitter tinha morrido por um zumbi dragão. É uma pena que parece que também já mataram, porque ele tava querendo finalizar isso aí, fi. Pô, mas tá muito crossover aqui, que maneiro. Obviamente, né, nós já falamos, mas ele é o rank 1 do mundo conhecido como o Outro Mundo. Nisso, o Ethan fala que a pessoa que matou o dragão zumbi parece ter tomado conta da mina Nelvin. O Ethan na hora já disse que entendeu e... Que sorriso legal. devia eliminar esse cara. Porém, já tava quente, ele cai igual um idiota pra trás, e nisso o Ethan Irmão, tu consegue lutar bicho absurdo. Chá quente te incomoda? um Rapaz. papel que cai na cara, falando Precisa que aumentar a tua esse é o resistência. objetivo. Tudo que ele tinha que fazer era encontrar a pessoa que tomou as Minas Nelvens e a Terra dos Mortos. E depois, eles não vão contar o que vem depois, rapaz. A gente não sabe o que ele quer com o nosso menino. Lá nas minas, os anãozinhos estão trabalhando Esse bicho aqui tá mandamento, pô. Já são dois, tá se multiplicando, está aí. junto com o Pete que tá lá dando as ordens. De Quando novo. uma luz aparece atrás do Douro e nosso garoto surge na hora, fi. No segundo que ele aparece, ele já fala que eles estão partindo pra cidade iniciante. O Kim, coitado, tá ali meio assustado, falando que ele tava prestes a Ó, de novo, esse aqui tava dormindo. começar a dormir, então porque que Tá escutando um dito? Oxi! É o dito do que comenta sempre aqui no canal, é esse? não chegou tão rápido assim. Rapaz. Porém, disse que só Só quer não saber aguar? dos diamantes se eles estão bons, porque o anão disse que tá perfeito. Isso, nosso menino fala pra todo mundo se preparar que eles estão partindo. Parece que o Pete vai ficar de guarda e pergunta se ele tem certeza que Vixe! Vai lá, bosta. confia nele. O Odisseoca fala que sim, ele não vai fazer nada de errado não. Além disso, Sei ele tem não. que entender que essa é uma posição estratégica importantíssima, então é bom ele proteger esse lugar e não deixar ninguém Sei não. tomar. Porém, nessa hora, o Pete vem no vidinho e pergunta se o preço do diamante subiu tanto assim.
O Odisseu que percebe que ele já percebeu o plano. Pois. Que ele já imaginava que algo assim ia acontecer, já que o diamante tirou a cara e Zoro não tava trabalhando. Nosso garoto comenta que a única coisa que ele precisa é de alguma coisa pra transportar e, obviamente, né, fi, lá vai o Gran Turismo. Coitado. Destransformado e dessa vez virou Por quê? um carro. Rapaz, até que tá chique dentro do carrinho de Gran Turismo, até com Eu falei há pouco, pô. O chão tá encerado. tipo com Gran Turismo, não? Mas por que que... Rapaz, seria maneiro ter um carro desse no Gran Turismo. Ou no Forza, né? Forza é melhor, pelo amor de Deus. Combina, não. O Doro tá assustado. Quem com gosta essa de simulador. curiosidade um corpo e depois arrancar, porque nosso garoto responde que só desconectou, não tem nada demais. Além disso, tava rápido pra caramba, então com certeza valeu a pena. Porém, de repente, uma flecha vem voando na direção e acerta em cheio nosso querido Gran Turismo. Rapaz, foi forte o suficiente pra acontecer algo com o Gran Turismo, porra. Os caras são Todo mundo lá fortes. se treme e olha quem chegou, rapaziada. O perigo do perigo, ela mesmo. Hawk, a Sei arqueira não. bem nutrida, pergunta essa flechada do Will. Enquanto chamando o resto do grupo cercar esse pessoal. Tava na hora deles iniciarem um ataque em larga escala. Que flechadinha perigosa, fi. Na sequência, Rapaz. fogos de artifício explodem na direção e avisam os inimigos que estão por Não sei porque que eu não consigo gostar dela. Eu acho que tem tudo que eu gostaria numa mulher, mas não sei porquê. Eu não consigo gostar. Estranho. perto. Na hora, o resto da Era só guilda já homem. tá animada. Falando que tá na hora de mostrar o porquê a aliança deles é a melhor. Esse mano aí é o mestre da guilda divina. Além disso, veio mais uma brabinha que tá lambendo Oxe, igual a do Chainsaw Man da segunda temporada? ali a Rapaz. cicatriz dela mesma, falando que o monstro tem uma aparência engraçada. Eita, rapaz, já viu aquele mangá da mina do escudinho, que ela é toda de vermelhinho e um escudo? Parece Não parece, não. Eu sei qual é que tu tá falando, mas não parece, não. essa versão dela, só que pra obras maior de idade. Enquanto a Suryang tá falando... Não parece. Até porque ela é uma criança. Realmente bizarro seria. Já o olho dele, lá no céu, tem mais um voando, fi. É E aquilo que eu sei é feito. o Babibi de Que Buu. eu- Caramba, que nome é esse, rapaz? Eu tentei Realmente? pra acertar. E ele é o mestre da guilda da Terra Sagrada. Ah, mas parece mágico. Babidi. Não, não dá pra falar isso, não. O mano da guilda Walbindão, que é esses caras da máscara aí, é o mestre Guiyun. Certeza que isso é uma mulher. Ah, tem uma máscara zona, parece que tem uma barba. Certeza que isso é uma mulher. E ele literalmente não falou nada, um monte de pontinho. A mais perigosa, grandinha e gorducha já tá pulando lá do topo, falando que a diversão ia começar. De um segundo pro outro, o Gran Turismo estava mais do que Coitado. cercado por todos os lados, rapaz. O que não tem ideia de quem eles são e o porquê estão mandando um ataque surpresa. Na hora, fi, já mandou o Mecha mandar o laser. A Hawk, porém, parecia estar preparada e manda ativar o plano A. O disparo passa, alguns se esquivam enquanto outros se agacham. O que tá impressionado nisso, os cavaleiros avançam mandando acabar com ele. Tão se agrupando Enquanto o Luigi bem. fala que aquela análise do tal de Orin não foi tão ruim assim. Fala no demônio, olha ele aí, fi, falando que hoje ele se vinga de um monstro. Não A espada vinga. crave, ele tem certeza que mesmo ele sendo tão forte, não vai conseguir vencer tanta gente assim junta. É aí que ele dá uma olhada pro lado, fi, e viu de que ali bufando, preso no vidro, encarando ele. De repente ele abre o compartimento, tacando na parede, e todo mundo que veio pro ataque tá meio confuso. Porém agora, filho, já perdeu a cabeça. Avisa que ninguém vai roubar os diamantes dele não, rapá. Um monte de pé mecânico começa a chutar o pessoal Oxi, que tá TP? tendo que recuar. Enquanto estão se perguntando o que ele tá falando de diamante, eles não estão ali por isso. Coçando a barba, o Guion se pergunta por que ele tá comentando sobre algo assim. Porém, tanto faz. Agora que eles trocaram o primeiro ataque, não tem por que voltar. O resto do grupo tá animado, falando que concorda com ele. E até a Hawk avisa que seja quem for, virou inimigo de todos. O que tava meio surpreso ali que eles iam pra cima mesmo, fi. Na hora geral começou a atacar. Ele tava ali esperando dentro do Gran Turismo quando alguém ativou o primeiro estilo da lâmina. E todo Oxi, mundo que tava ali virou espadachim? cortado, fi. Era um Ué, por que o ardito prota... que tinha chegado e já mandou mais um entendi. corte da meia-lua, rapaz. Óbvio que nosso menino e os amigos ficou tudo de boca aberta e do nada todos tinham desaparecido. Isso o Ethan já vem do lado e pergunta se ele com a pá é a pessoa que tomou a mina. O Dishoka quer saber o que ele vai fazer caso ele seja. Será que o Prota tanca alguma pessoa desse nível e O assim? Ethan fala que agora as coisas vão ficar interessantes. Isso porque, de agora em diante, ele vai escoltar ele em segurança até a cidade. O resto das tropas tava mais pra frente entendi. esperando, fi. Só que o Ethan só chegou e mais um corte da luz da lua fatiou todo mundo. Rapaz, muito Fazendo legal. um tornado e perguntando cadê a tal aliança das guildas mundiais. Mesmo assim, esse pessoal é corajoso, fi, foram pra Caralho, cima. Porém, o foda. menino tava se esquivando ali com facilidade. Uma Pô, esses quadros estão muito chama foda. do fogo do inferno e geral é queimado, enquanto disse Absurdo. de longe.
Confuso, ele até pergunta se Todo foi o mundo Venom que sentadinho. contratou esse cara, que responde que não, né? Vendo isso, disse que ficou se perguntando quem venceria numa luta do pervertido contra esse cara. Enquanto eles estão na Não cabeça sei. do grande Então tu acha que o Khan é mais fraco do que esse cara? Interessante, tá no mesmo nível, ou só tu não consegues mensurar o poder já que não batalhaste contra? o grupo do coitado do Yahin tá ali embaixo sofrendo, sendo carregado de novo. As meninas já comentam que se nem a guilda União ali de todo mundo venceu, eles não têm chance alguma. Porém, é quando eles notam o nosso garoto de trás e começam a pensar em pegar uns diamantes e se vingar. A raposa bandidinha fala que eles vão queria me contar até roubar? 3 e atacar. Porém, antes da contagem... Enfim, o que já aparece do lado mandando As 3 recuam e ele pergunta se elas realmente vão tentar algo. Em um segundo, é um soco robô e elas são ejetadas da equipe Rocket, rapaz. O Rui tá Rapaz. impressionado, falando que até que o garoto não é tão ruim assim. Nessa hora, então, avisa nosso rapaz que ele tá fazendo isso por dinheiro. Oxi, uma pessoa aí fugindo. Ah, essa. Olha quem tava ali, fi. A belíssima Hawk. Eu não consigo. Parece um homem, não sei Queria porquê. aproveitar essa pequena chance Você dá tudo. Não parece a cara de um homem. pra escapar. Porém, alguém pisou É o na queixo, frente, acho. ela já se tremeu. Era a última que tinha sobrado e não ia ter como fugir disso, não. Pouco tempo depois, na cabeça do Gran Turis, olha quem tá sendo levado, fi. Ela mesmo, a inchadinha. Que tenta explicar que realmente veio pra matar O coraçãozinho, que esse fofo. monstro. Eu não sabia que era uma pessoa. Porém, o Disseok e o Ethan estão encarando, perguntando se ela realmente tá falando a verdade. Nisso, o Disseok se lembra que ele falou que ia matar todos esses bandidos e saiu pisando em todo mundo. Porém, agora não faz sentido, né? Considerando que eles não estavam ali pra roubar ele. Os amigos já falam que as notícias dele ter matado os bichos deve ter espalhado rápido. Nisso, o Disseok manda todo mundo calar a boca e fala pro Ethan que ele tem uma pergunta. O cliente que o contratou sabia dos diamantes? O Ethan devolve com uma pergunta, querendo saber se ele acha que realmente é tão bonito assim ou que eles fazem caridade. Deixando óbvio, né, que o cara já sabia. O Disseok, porém, agora acha algo mais estranho. Se o cara sabia, por que não tentou arrancar dele à força? Nisso, ele fala que ele é esquisito. Porque ela não quer, quer criar contato contigo agora que tu tens contato com os Janões, é isso? Não sei. Enquanto a Hawk tá ali de canto pedindo pra ser solta. Mas não solta ela não, que enquanto... Se calhar, eu acho que tem aqui um plano mirabolante. Se calhar ela quer contato por causa dos diamantes, mas que ele viu a força do protagonista para ter conseguir. Não sei o que é que podia ser. Eu vou lançar aqui a maior teoria do mundo. Não, mas vamos criar aqui uma teoria. Eu acho que esse cara aí queria aumentar a escassez do diamante tão alto para que os diamantes ficassem valer muito. E aí tirava o dragão de lá. E aí os diamantes vendiam muito e ele vendia pouco a pouco para a inflação não desaparecer. E aí ele fica a lucrar muito com pouco diamante. Quando ela estiver aí por perto, o desenhista tem que trabalhar. Um tempo depois, lá tava eles. Pior que o desenhista tá desenhando muito aqui. Os quadros estão absurdos. Ah, mas não tem gente. Foda-se, estão muito melhor do que isso. Tem ação. Chegando na cidade dos iniciantes, só que tava todas as guildas na frente do menino. Os caras já perguntam se foram eles que atacaram as forças aliadas. Eles sabem muito bem o que aconteceu com os amigos e não vão deixar ele entrar ali. Porém, é quando alguém põe a mão na frente. Como eu falei, quanto mais ela estiver por perto, mais o desenhista trabalha. E ela fala que essa pessoa aí é um convidado da aliança, então era bom respeitar o menino. Os caras estão confusos, querendo saber por que a comandante mudou do nada, até porque eles foram atacados. Porém, ela diz que foi um mal entendido e eles que atacaram ele primeiro. Porém, agora eles dois já estavam indo pra cidade. De repente, ela vem no ouvido Rapaz, agora tá aparecendo uma mulher. Ele vai ter que manter a promessa. E obviamente que ela tá interessada no diamante, né, garoto? Ela quer um pouco de dinheiro que ele vai receber, né? Esse é o faz sentido. de graça assim na cidade. Pouco tempo depois, tá o grupo do nosso garoto ali com a Hawk apresentando tudo, mostrando os frangos e conversando com o grupo para não bater nele. Aí estamos falando interessante, comida, rapaz. Eu adoro esse bichinho aqui. É forte, mas é muito fofinho. Diverte, desgraçado, bonitinho. Ah, quando tinha pode vir assim. Esse grupo aqui tá uma diversão. Eles estão ali na fonte comendo, tranquilo. Cadê a guerra? O que tá acontecendo? Ué, a guerra acabou, bobo. Agora virou paz, ué. Não pode aproveitar a paz. Tem sempre ter alguma confusão. O protagonista não pode ser feliz. O Ethan pergunta se tá uma delícia. Ele tá emocionado, falando que agora ele entende porque esse jogo é tão amado. Ele que nasceu lá isolado, né? Nunca passou por isso. O Doro, como sempre, pergunta assim, né? Faz algum sentido eles estarem gastando tempo em lugar tão inútil assim? Eles não estavam... Tá aproveitando a vida, pô. Criando memórias. de diamante raríssimo pra vender? Com isso, a vibe de todo mundo quebra e ele pede desculpas. Porém, é quando alguém fala que ele tem que conversar com a pessoa que contratou quem o salvou.
É quando disse o que nota que essa frase veio de alguém que não é do grupo deles e nota a pessoa ali sentada do lado. Obviamente é o Ritter, que diz que é ele mesmo, a pessoa que contratou o Ethan pra o proteger. Se apresenta pro nosso menino e diz que ele lida com empréstimo e várias outras coisas, né? Vixe, agiota! Safado. E obviamente ele tá ali porque o Dissel que chegou e não foi lá falar com ele. O Ritter dá uma bronca no Ethan falando que ele tinha que ter terminado o trabalho, que responde que o garoto tá na cidade, então ele já terminou. Nisso o Ritter fala que tudo bem, mas o garoto já deve saber a razão pela qual ele foi trazido ali. O Dissel que diz que sim, ele deve estar querendo comprar os diamantes que ele tem. O maldito idiota já dá risada e fala que é alguém que aprende rápido. Porém, no segundo que ele vai Vixe, deu bosta! Venda, do nada tudo começa a tremer. O Dissel que tá meio assustado, o Ethan aprende. Será que é o da madeira? Diz que é por isso que eles deviam ter ido direto pro esconderijo. Aquele conhecido como dono do grande trono dourado e o maior mercador de Chronolife. O nome do cara é muito complicado, então vou chamar só de Riot, que é tipo revolta. Tá todo mundo ali, né, confuso na cidade. Rapaz, é o ricão mesmo. No meio do céu. E parece que ele é um nome conhecido, um NPC do servidor principal. NPC? Quer saber, né? Por que esse cara tá ali considerando a fama que tem? Sem contar, né? Que tronão gigante que é esse que ele chegou. Oh, meu Deus, mas quando aparece é um lolizinho ali. Que desgraça é essa, rapaz? Tá todo mundo encarando, meio confuso ali, fazendo uma careta sem entender nada. O Dorian, por outro lado, diz que é um garoto carismático. O Elch, porém, suspira e fala que vai direto ao assunto. Era pro humano vender todo o diamante pra ele. O Hitter pede desculpa e diz que, infelizmente, ele já tava, porém, o garoto corta no meio. Rapaz! Mandando ele ficar em silêncio e questionando se ele é o tal do Hitter, que é uma cobra sorrateira. E ele quer saber se é aquele mestre patético dele que ordenou ele fazer isso. Porém, rapaz, o Hitter não gostou e manda não insultar o chefe se ele não tá afim de morrer. Esse chefe! Caralho! Pô, claro, maneira. Tem muito personagem que tá sendo apresentado que parece legal. Parece que não é fraco não e questiona se ele não tem ideia da diferença de nível dos dois. Nisso, o Dissel entra no meio e fala pra eles se acalmarem. Se os dois querem comprar, tem uma forma de negociação perfeita. Maior valor. Rapaz. O danado tá se sentindo um sortudo. Quanto mais pessoas querem um item, mais o valor dele aumenta. Óbvio, inflação. Que eles vão iniciar um leilão valendo todo o like. Acabou! Traz mais, Momo. Acabamos as nossas obrinhas. Na verdade, acabamos os capítulos dessa Rapaz, aí não. Eu nunca vi uma obra com uns capítulos tão longos que nem essa. Que isso, fi? Eu li até o 8. E, né, só tem 8 em falar nisso. Só 8 e... Caramba! Realmente tá muito bom! Por favor, se veja outra obra com esses personagens, por favor, se tiver recap, comenta aí os canais. Tá muito legal assistir isso, que coisa bacana! Ai, que delícia! Rapaziada, o nome da obra é Dig or Die, que é tipo, cava ou morre, literalmente. Legal. A gente foi até o 8, né? Então se vocês quiserem continuar aí, porque agora vai demorar bastante, tem que esperar lançar uns 8 e pelo ritmo que as coisas... Não, pô, 8 semanas, 2 meses. Tá indo, isso aí vai dar pelo menos, né, mais de um mês aí, um mês e meio. Se for bem, a continuação vem. Além disso, né, tem as outras obras da qual esse aqui faz parte, que é o do Pauzinho 99 e o Hardcore Leveling Warrior. Mas o que vocês acharam, fi? Deixa aí nos comentários. Maneiríssimo. Bem, quando lançar mais capítulo, a continuação vem. E óbvio. Espero que tenha ido bem, pelo amor de Deus. Não! Foi malzão, pô. 51 foi metade do que as obras boas do Momo fazem. Aí não vai ter continuação, não. Que tristeza. Enfim, por favor, tenta que este vídeo aqui pelo menos vá bem, para o outro talvez ir bem. Não sei, deixa o like, talvez dê certo, talvez não, mas é isso aí. Que obra maravilhosa. Por favor, deixa o like, compartilha isso aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.